A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, esse vídeo é de refutação a um herege, e nesse herege, para todos os hereges que afirmam que as pessoas estão dormindo debaixo da alma, debaixo da terra, que afirmam que não tem na Bíblia a oração pelos mortos, que não tem na Bíblia ninguém pedindo a eternidade porque sabe que vai dormir debaixo da terra. E eu vou mostrar aqui em 8 versículos bíblicos, eu vou refutar essa heresia em 8 versículos bíblicos. 8. É isso mesmo que você ouviu. 8 versículos bíblicos. 8. Espera aí. Assim fica melhor. 8 versos bíblicos. 8. Refutando, arrancando a heresia pela raiz. Olha só. Veja aqui. Nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 59, quando Santo Estevão estava sendo apredejado, que ele viu Jesus na glória direita do Pai, quando ele estava sendo morto, ele fez essa oração no versículo 59. Olha a cacetada nas heresias que dizem que as pessoas, inclusive os santos, estão dormindo debaixo da terra. Eu não vou usar na Bíblia o que eu já usei muito. Sabedoria 3, as almas estão nas mãos de Deus. Apocalipse 6, versículo 9, verso 10, que as almas estão no altar no céu. O Apocalipse está narrado, os 24 anciãos dentro do Cordeiro no céu, que são os santos. O capítulo 14, versículo 4. Nós vamos pegar isso aqui, vai ser o penúltimo, um dos... Não, nós não vamos pegar não está aqui no relato não, mas eu também não vou pegar. Aonde o Cordeiro vai, os santos estão, né? E o Cordeiro, que é Jesus, não está dormindo debaixo da terra, não. Ele está onde? Na eternidade. Então vamos refutar tudo isso. Vamos lá para a oração de Estevão, quando ele estava para ser morto. Ele diz assim, olha o versículo 59, preste atenção. Aqui na tela. Se não der para editar no QMaster, esse vai no brabo mesmo, né? Vai assim mesmo, com o contador ali do lado, vai assim mesmo. Eu preciso ver o contador para ver o tempo do vídeo. E apredejavam Estevão, primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. E apredejavam Estevão, que orava e dizia, ponga lá a lupa, para a orelha. Olha, destruir os argumentos das heresias da dormição. Veja, e esse herege que diz que os santos estão dormindo debaixo da terra. Recebe o meu espírito. Ô meu irmão, no original está, recebe, Senhor, a minha alma. Dependendo da tradução da Bíblia, nós vamos entender, quando ela é uma tradução boa, que a alma é o espírito. Algumas pessoas houve muita discussão entre muitas pessoas, entre teólogos, que espírito é a inteligência da pessoa. Mas ele não estaria dizendo, Senhor Jesus, recebe a minha inteligência. Aí, se fosse, Jesus recebe a minha inteligência, Jesus seria o quê? Não teria inteligência para poder receber a inteligência do diácono Estevão? Não. Recebe, o Senhor Jesus recebe a minha alma, prova bíblica. Eu estou mostrando na Bíblia, meus irmãos, que tem alma e que a alma vai para o céu. O corpo veio como Gênesis, quando o homem pecou, né? Adão, Deus disse para Adão, do pó vieste, para o pó voltarás. Está referindo-se a quem? A matéria. Então, essas heresias, elas não sabem discernir entre a matéria, o corpo e o espírito, o corpo e a alma. Jesus também disse em Mateus, temei, não aquele que mata o corpo, mas aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. Por que corpo e alma no inferno, irmão? Vai ressuscitar no dia do juízo final para ir para o inferno. Com corpo e alma, viu? Lago de fogo. Então, meus irmãos, logo nós vemos que existe sim alma.
Aqui. Senhor Jesus, recebe a minha alma, recebe o meu espírito. Você está compreendendo, meu irmão? O quanto essas heresias e esse herege mentiu? Herege comentar nos meus vídeos aí, colocar mais de 3 comentários, eu vou trazer mostrando, refutando o comentário dele em vídeos, como eu já postei um no canal. Inclusive ele está passando agora na TV, enquanto eu estou gravando isso. São 2h25 da tarde. Então veja, nós vemos que as pessoas, a oração aqui, antes da morte, existe orações de grandes santos que as pessoas fazem para ter uma santa morte, para se preparar a alma para Jesus. O que é que ele orava? A Sagrada Escritura está dizendo que é a oração de Santo Estevão. Ele orava, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não está dizendo, tumba, túmulo, terra, receba o meu corpo. Não. Está dizendo o quê? Senhor Jesus, receba o meu espírito. Que refutação, irmão. Que refutação Santo Estevão dá nessas heresias que não acredita que existe alma. Jesus falando da imortalidade da alma, porque eles utilizam o texto, e depois eu vou trazer o texto aqui da ressurreição de Lázaro. Ah, quem crê em mim não morre. Ah, mestre, Lázaro morreu, ele não morreu, só dorme. Jesus não considerava a morte física. Jesus considerava a morte do espírito, a morte da alma. Por exemplo, quando Jesus diz em João, capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que como deste pão viverá para sempre. Ele está dizendo que a alma viverá para sempre, para a eternidade. João 8, 51. Em verdade vos digo que quem guardar minha palavra jamais verá a morte. Veja, a palavra. Você sabe que a Bíblia Sagrada e a Sagrada Tradição é assim, né? Ela é o complemento, as duas, elas são indissolúveis, inseparáveis. Né? Elas compõem a palavra de Deus, transmitida pelo magistério Lucas 10,16. Quem vos ouve, me ouve. Né? Então Jesus disse, não verá morte quem guardar a minha palavra. Que morte é essa? A morte eterna, a condenação da alma. Vamos mais para frente. Vamos para Gênesis 50, o bicho vai pegar. Aqui nós estamos vendo a oração de preparação de antes da morte. Lembremos que Jesus disse a Dimas convertido na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, na eternidade. Aí fazem um grolô, que paraíso é uma coisa, que céu glória é outra, que eternidade é outra, né? Coisa desses hereges, principalmente esses hereges que têm crença unitária. Vamos para Gênesis. Muito bem, estamos aí em Gênesis. Gênesis capítulo 50, versículo 10. Essa oração de Estevão, essa crença da igreja, de que quando a pessoa morre logo vai para o tribunal de Cristo, ele sabendo que vai para o tribunal de Cristo, isso é doutrina da igreja, e a igreja apostólica já sabia, porque eles escreveram em Hebreus 9, que nós vamos pegar aqui daqui a pouco, 9, 27, né? Está determinado que os homens morram uma só vez, e logo depois vem o julgamento, fala-se do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 10, então nós vamos pegar tudo isso para selar, vai ser o último versículo para selar tudo isso. Veja que a oração, meu irmão, minha irmã, a oração, se preparando para a eternidade, para que a alma ganhe a vida eterna, não é? Ela é uma oração da igreja, é a crença da igreja, isso é fé da igreja de Cristo, e só ela tem isso. Então nós vemos essa oração de Estevão, de Santo Estevão, que dá asas a essa doutrina, não é? E nós vemos aqui a oração que era um costume já veterotestamentário de fazer algo pelos mortos. Nós vimos antes se preparando para a morte e nós vemos preparando a alma para ser salva e vemos depois os que estão vivos ajudando aquela alma. Vamos lá? Olha aí. Vamos lá. Gênesis 50, verso 10. Chegando à ilha de Atad, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação.
você está vendo comigo aqui, fizeram uma grande e solene lamentação. Em prol do quê? E José celebrou, em honra de seu pai, um pranto de 7 dias. Pacata. Veja que isso está no costume judaico. Isso veio passando de geração em geração. E isso entrou no cristianismo. Eu não peguei o último versículo, acabei esquecendo o último versículo. Eu vou voltar lá, mas vou voltar para aqui. O último versículo lá, eu esqueci. Vamos lá para o último versículo. Vamos lá, meu irmão. Eu tinha esquecido o versículo que acompanha ainda de Estevão. Então Estevão foi assassinado, né? Martirizado. Olha o que os cristãos fizeram com Estevão, que está no capítulo 8, versículo 2. Logo depois do, né, que se segue do versículo 59, que é o último versículo do capítulo 7. Olha o que diz, ó. Entretanto, alguns homens piedosos, não é? Piedosos, religiosos, cristãos, trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Como é que é? E fizeram grande pranto ao seu respeito. Mas os hereges está dizendo que é idolatria. Mas os hereges está dizendo que não pode fazer nada pelos mortos. Acabou, morreu. Veja que eles fizeram algo por Estevão, pelo santo Estevão. Isso que está dizendo a Bíblia. Fizeram grande pranto a seu respeito. Grande. Ao seu respeito. Santo Estevão. Destacou-se esse diácono. Então logo nós estamos vendo, meus irmãos, que isso do judaísmo seguiu-se no cristianismo. Esse respeito, essa reverência, essas honrarias aos mortos. Aos grandes que foram ilustres. Então nós vemos depois, Senhor, piedade da minha alma, antes de morrer. E nós vemos depois as pessoas fazendo alguma coisa pelo morto. Agora voltemos para Gênesis. Então você está vendo aí. Não precisa nem eu voltar, né? Aqui no aparelho, porque não prega, porque o versículo 2 fica por aqui assim, fica atrás do vídeo aqui. Eu peguei na Bíblia, não deu para pegar. Não era nem para ter voltado, saído daqui de Gênesis, né? Então veja, olha só. Eu estou aqui com a Bíblia. Aí na Bíblia está o que eles fizeram? Por Estevão, fizeram o quê? Fizeram um grande pranto a seu respeito. O que foi que José e os seus fizeram aqui? Por Jacó, seu pai? Chegando à eira de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação. Veja que aparece solene, termo que vem de solenidade. Que é, nós lembramos o quê? Os fiéis defuntos. Que é uma celebração aos fiéis defuntos. E veja, e José celebrou em honra do seu pai, já tinha morrido seu pai, e José celebrou em honra do seu pai um pranto de 7 dias. Veja, e aqui está, e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7º dia. E nós podemos atualizar para os dias de hoje. E José mandou celebrar a missa de 7º dia pela alma de seu pai. Veja que aparece solene no verso e aparece celebrou. O mesmo que nós vamos pegar, que está no segundo livro de Macabeus 12, de 40 a 46. Né? Onde nós vemos ali mais ou menos no versículo 44 a 45, que Judas Macabeu reuniu, né, um cascalho, reuniu umas ofertas dos homens e mandou para Jerusalém para que se celebrasse um sacrifício em favor dos mortos, daqueles que tinham caído lá, 6 soldados. Se celebrasse um sacrifício em intenção dos mortos. Ali está a oração pelos mortos. Ali está o santo sacrifício pelos mortos. Veja, José celebrou. Fizeram uma solene. Celebrou. Isso é o que? Celebrou? Pega aí. Solenidade de tal dia que a igreja proclamou. Solenidade, festa em louvor, que nós vemos também em Eclesiástico 39, versículo 15. Ao versículo 18. Meus irmãos, eu estou tejendo aqui. É de tirar, né? Aqui nesse tempo, são muitas as moscas, né? E ela senta na câmera. Vejam só. Então aqui nós estamos vendo solenidade. Solene.
celebrou em honra. Veja, celebrou em honra de seu pai, vírgula, em honra de seu pai, as honrarias. Celebração ao santo São Sebastião, louvor, né, a São Sebastião, como está aqui, ó. Vamos pegar, é couro pelo sovaco, já que é couro pelo sovaco, acabando com o que é de heresia, mostrando tudo, é desse jeito. Olha só. Versículo 14. As nações proclamam a sua sabedoria e a Assembleia pregou a seu louvor. O que é a Assembleia, a igreja? E a igreja proclama o louvor. Festa, a diocese é o padroeiro São Sebastião. Festa em louvor a São Sebastião. A paróquia, a Santo Antônio, festa em louvor a Santo Antônio. Né? 13, se eu não estou enganado, 13 de julho. Ou é de junho. Tem aqui, doutor evangélico, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Festa de Santo Antônio, doutor evangélico. 13 de junho. Ela iniciou, sabe quando? Em 1959. Então, quando eles estavam sepultaram e prestaram as homenagens, as honrarias por Santo Estevão, porque viram que ele era santo em vida. O que acontece, irmão? A igreja canoniza. O que acontece, irmão? A igreja reconhece é santo. Aqui está lá, celebrou, e aqui está solene. José celebrou em honra de seu pai, já tinha falecido, Jacó. Quem era Jacó? Jacó recebeu de Deus o nome de Israel, o pai das tribos de Israel. Santo ou não? Por isso celebrou honra de seu pai. Aqui está a doutrina católica que maliciosamente as seitas acusam que reza pelos mortos. Tá vendo aqui? Não foi a igreja que inventou? Isso é uma tradição que veio desde os judeus, que entrou no cristianismo. Nós vemos no capítulo 8, versículo 2 de Atos dos Apóstolos. Vocês estão compreendendo, meu querido? Que é couro pelo sovaco, como os irmãos dizem aqui nos comentários? É couro pelo sovaco. Vamos para a segunda crônica, você vai ver mais perfeito ainda. Segunda Crônicas 32, 33. Ezequias adormeceu. Eles pegam isso aqui e utilizam que adormeceu, não morreu, adormeceu. Meu Deus do céu, nós vamos ver desde o Antigo Testamento que não era atribuído morte física. Veja, adormeceu. Nós vamos ver, e o rei fulano de tal, nos livros de reis, nos livros de crônicas, e o rei tal adormeceu. Em seu lugar sucedeu. Porque não existe morte física. Não existe morte, não é morte. É apenas dormição, é apenas dormir. Isso é uma tradição que veio, que atribuía-se à morte, porque essa morte não é morte, são a passagem para Cristo. Que nós chamamos de morte. Olha, mestre, Lázaro faleceu. Não, Lázaro não faleceu, só dorme e vou despertá-lo. O que é que o escritor diz? O que é que o escritor diz? Se bem que Lázaro tinha morrido. São João diz, se bem que Lázaro tinha morrido. Ezequias adormeceu, ou seja, Ezequias morreu entre seus pais e foi sepultado na parte superior dos sepulcros dos filhos de Davi. Olha depois de Davi aí, depois do ponto. Ponga lá a lupa, ponga lá a orelha. Todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram as honrarias fúnebres. Seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono. Peraí, o que foi que fizeram? Outra vez. Todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram as honrarias. Segundo os hereges, isso aqui é idolatria. Depois até vou olhar, né, no livro deles, se isso aqui não está adulterado, para eu trazer, englobar nos vídeos de adulterações. Porque isso aqui também está no original. Todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram as honrarias. Meu Deus do céu, é do mesmo jeito que a igreja faz. A igreja não inventou nada
custa esses hereges entender. Já era costume do povo veterotestamentário tirar o livro de Macabeus por causa da oração pelos mortos e o santo sacrifício, esquecer. Se não adulteraram, esquecer de adulterar isso aqui. E tirar fora. Colocar outra coisa no lugar. Eles inventam qualquer coisa e colocam no lugar. Veja, todo o Judá e os habitantes de Jerusalém. E a igreja nova, Jerusalém Celestial. Hebreus 12, versículo 22 e 23. Então, lhe prestar as honrarias é exatamente o que a igreja faz, o que a fé católica ensina sobre os mortos, que chamamos de mortos, que não morreu, não é para os senhores protestantes, não morreu, está com Jesus. Está lá, quando abriu o quinto selo, viu as almas dos santos no altar. Não morreram. As almas dos justos, dos santos, estão nas mãos de Deus, a sabedoria 3, versículo 1. E nenhum tormento os tocará. Então, nós vemos que isso aqui é uma fé judaica. Você está vendo comigo? É fé judaica. Do povo antigo, que passa para o novo, porque eles fizeram isso quando sepultaram o diácono Estevão. As honrarias, o reconhecimento de que o homem é santo, como a igreja faz até hoje. O que foi que São Paulo ensinou em Fílemon 1:5? Estou admirado da vossa caridade e da fé que tens no Senhor Jesus e para com todos os santos. Gênesis 50, versículo 10. Olha as honrarias que José celebrou durante 7 dias ao seu pai. Ali está a missa de 7º dia. Ali está. Celebrou 7º dia. 7 dias a missa de 7º dia por quem faleceu. Ali está. Isso é doutrina católica. A igreja inventou. Que igreja inventou? Os hereges. Os papas inventaram. Os papas inventaram rezar por mortos. Invocar os mortos. Que falta de conhecimento. Que falta de conhecimento. Se nós pegarmos o livro de Baruque, nós vamos ver que no livro de Baruque está escrito: escutai, Senhor, a voz dos mortos de Israel. Escutai, Senhor, a voz dos mortos de Israel. Olha, toda Jerusalém. Escutai. Inclusive, desse grande rei que foi um rei santo, um rei sábio, o rei Ezequias. E aqui está se acontecendo o que acontece na igreja. Né? As honrarias. O que cabe, irmão Fábio, dentro dessas honrarias? Louvor, a celebração, as festividades dos santos. Né? Já citei tantos eles aqui, mais de 20 mil santos canonizados, reconhecidos pela igreja. Existem outros santos que não são reconhecidos pela igreja? Existe. Cada dia eu trago o santo do dia nesse apostolado. Cada dia é postado o santo do dia e você vê aqui. Você que segue esse apostolado. Tem gente que nem gosta de patrologia. Eu coloco lá. Eu coloco. Graças a Deus sempre tem acima de 30 visualizações. Por quê? Porque esse apostolado é para divulgar a fé e defender essa fé. E mostrar a verdade pelas escrituras. Aqui está. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhes prestaram as honrarias, meu Deus. Aí o protestante pode dizer: esqueceu de falar fúnebres. Olha. Fúnebres. Isso existe mais de 20. Existe mais de 20. Como é que eu posso dizer? Interpretações para isso aqui. Fúnebres. Tantas coisas dentro desse termo aqui. Só que nós vemos honrarias fúnebres. Que é honra fúnebres. Ou seja, extraordinárias, grandiosas, em intenção desses mortos. Está vendo que não estão substituindo Deus? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Não estão substituindo Deus. Não estão.
Por que os protestantes não dizem que esse povo todo judeu de Jerusalém eram os idólatras, porque eles estavam fazendo honrarias para um morto? Meus irmãos, as almas, quando intercedem no céu, Apocalipse 6, 9 e 10, a graça acontece. Inclusive, São Rafael disse, quando tu oravas e enterravas os mortos, eu apresentava tuas orações, hoje a intercessão dos anjos, eu apresentava, né, tuas orações a Deus. Baruch diz, escutai o clamor dos mortos de Israel. Veja como é forte essa fé. Isso é fé católica. Isso veio para o cristianismo também. Isso entrou na cristandade. Agora, você vai ver que isso aqui entrou, e isso aqui está mais nítido, com mais nitidez e mais explicado ainda, quando nós partimos para o Novo Testamento. Vamos para 2 Timóteo 1. Eu sei que eu já trouxe, meus irmãos, mas eu preciso trazer outra vez, né? Eu sei que eu já trouxe, mas eu preciso trazer outra vez. Olha, aqui São Paulo está consolando a família do grande santo Onesíforo. Vai chegar um dia aqui no canal esse ano, que está se iniciando, já se iniciou, 2022, que eu vou trazer, durante esse ano, não sei que dia é, o dia de Santo Onesíforo. Santo Onesíforo foi convertido por São Paulo na prisão. Ele cuidou, assim como o escravo Onésimo, ele cuidou das chagas de Paulo, cuidava de São Paulo, levava pão, levava água, né? E você pode buscar, que você vai ver a história, a patrologia de Santo Onesíforo. São Paulo, aqui ele tinha falecido. Se eu não estou enganado, ele foi também assassinado. É um mártir, Santo Onesíforo. Santo Onesíforo, na sua história, diz que ele foi bispo. Acho que, se eu não estou enganado aqui, ordenado por São Paulo. Vocês busquem aí na internet que tem. Eu sei que quando vir o dia dele, eu vou me aprofundar mais ainda para trazer com mais nitidez. O santo do dia, desse dia vai até ficar maior um pouco, quando fala de Santo Onesíforo. Então, São Paulo sabe que ele foi assassinado e ele conforta a sua família dizendo, veja no versículo 16, o Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesíforo. Eu disse Onesíforo, né? Onesíforo. Onesíforo. A minha esposa até hoje me ensina a pronunciar esse nome, né? Onesíforo. Que muitas vezes me reconfortou. Veja que o verbo está no passado, ó. Que muitas vezes os protestantes não aceitam que Paulo está aqui rezando pela alma de Onesíforo. Porque ele não percebe que o versículo refere-se ao verbo no passado, que muitas vezes me confortou, que muitas vezes. Não diz no presente que muitas vezes está me confortando, ou no futuro muitas vezes vai me confortar. Não, está dizendo que me confortou, que muitas vezes me confortou. Até mesmo quando o apóstolo estava desanimado por tais perseguições, ele confortava com seus conselhos. Bispo Onesíforo, que era casado, tinha sua família, que está, sua esposa, seus filhos. Não é? Se eu não me engano, eu peguei muito rápido sobre o Onesíforo. Se eu não me engano, ele é casado, tinha seus filhos, ou não. Ou posso estar confundindo aqui com outro santo, né, da época de São Paulo. Não sei. Mas eu peço que vocês, sobre o Santo Onesíforo, procurem para depois, né, não ficar aqui. Eita, o irmão Fábio disse que ele era casado, ele era celibatário. Né, para não ficar aquela questão. Então, eu posso estar confundindo com outros santos, porque eu estou vendo muitos santos por causa do santo do dia que posto todos os dias aqui. Possa que eu me enganei. E que essa família, seja os pais, os irmãos, né? O Senhor conceda sua misericórdia da casa de Onesíforo, que muitas vezes me confortou e não se envergonhou das minhas cadeias, prisões, quando eu estava preso. Segue para os 17. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. Veja, quando veio a Roma. Então, em vários lugares, ele se encontrou com São Paulo, aqui em Roma. Quando veio a Roma, porque São Paulo está escrevendo isso aqui de onde? De Roma. Veja, verso também,
mostra no passado. O checkmate agora. Agora está aqui o que os protestantes não aceitam. Eu não sei como eles não já adulteraram. Isso aqui. Vamos lá. O Senhor, olha que, ponga lá a lupa. Pare lá a orelha. Nós vimos Santo Estevão se preparando, pedindo a salvação. Nós vimos no 7 de Atos, versículo 59. Nós vimos no 8:2 de Atos, quando foram sepultar Santo Estevão, as honrarias que fizeram os cristãos para ele. Nós vemos Gênesis 50, verso 10. Solenidade, celebrou em honra de seu pai, José. Em honra de Jacó, grande Jacó. Nós vemos também quando foi sepultado o rei Ezequias, todo Judá e toda Jerusalém, né, lhe prestaram as honrarias. E aqui nós estamos vendo uma dessas honrarias, a oração pelos mortos. Vamos lá. Olha a oração de Paulo por Onesíforo, que tinha sido martirizado, que tinha sido morto, e você vê que isso é doutrina católica. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Pácata, o Senhor está falando quem? O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Paulo está rezando sim por Onesíforo. Está orando sim pela alma dele. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele me prestou em Éfeso. Depois de falar no versículo aqui de amarelo 17, em Roma agora fala em Éfeso. Ele foi um desses bispos ordenados por São Paulo. Santo Onesíforo. E Paulo pede a misericórdia do Senhor. Então nós vemos a oração antes de Santo Estevão, quando estava a ponto de falecer, e nós vemos a oração depois, pelo falecido. Meu irmão, a fé católica é uma fé linda. Nosso irmão Luiz Henrique diz, a nossa igreja é linda, meu irmão. Você precisa conhecer, não é? Eu sou um semi-analfabeto, o que eu faço aqui é só o que eu posso fazer. Eu sei que existe mais conhecimento, não é? Existe mais um conhecimento, e cada conhecimento que eu vou adquirindo, eu vou transmitindo nesse apostolado. Eu vou adquirindo esse conhecimento com o Padre Luiz Touro. Muitos conhecimentos tive, né? Com Paulo Leitão, com outros, com José Placência. José Placência é aquele que é o homem da patrística, agora está trazendo no canal dele, La Fé de la Iglesia, muitos debates com protestantes. Né? A sola escritura e tantas outras coisas. Mas veja, São Paulo orou sim, os protestantes não aceitam aqui, mas São Paulo orou sim pela alma, pediu misericórdia. A oração de São Paulo, misericórdia ao Senhor e a graça e misericórdia pela alma de Onesíforo naquele dia. Que é aquele dia? Que dia é esse aí? Vamos ver que dia é esse. Vamos ver que dia é esse. Vamos lá. Aqui está. Naquele dia, o Senhor conceda misericórdia naquele dia. Que dia é esse? Vamos ver que dia é esse. Como está determinado que os homens morram uma só vez, aqui arranca o espiritismo pela raiz, só existe uma morte, não existe voltar de novo depois de morrer. E logo em seguida, logo depois que morre, vem o quê? Logo em seguida, depois que morre, vem o quê? E logo em seguida vem o quê? O juízo. Pacata. Aqui está. Então São Paulo diz que o Senhor lhe conceda a sua misericórdia naquele dia. O dia do quê? O dia do juízo. Estou falando aqui juízo particular. Do tribunal particular de Cristo. Irmão, que coisa séria é essa, sim? Existem 2 julgamentos, irmãos. Para uma alma só? Não. Existe o julgamento para a alma no corpo, que é universal, e o julgamento só para a alma, que é quando vai para o tribunal de Cristo, quando morre antes do julgamento universal. O julgamento universal, meus irmãos, ele vai acontecer para os vivos. Quando Jesus vir, os vivos vão ser julgados. Ah, mas os vivos e os mortos? Não, os mortos já estão julgados, já tiveram suas almas julgadas, inferno ou salvação. Porque os que fazem parte do purgatório vai para a salvação, né? É óbvio. Então, salvação ou condenação. Aquele que diz, né? Daniel 12:2.
uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então esses mortos já estão julgados. Então quando Apocalipse diz julgar os vivos e os mortos, como o creio diz, vim julgar os vivos e os mortos, esse julgar os mortos é que eles vão ressuscitar, ficar vivos como estamos aqui, para ir de corpo e alma para a condenação, para o inferno, como disse Jesus, que é conhecido como lago de fogo. Como Jesus disse, não temei aquele que mata o corpo, mas aquele que pode jogar a alma e o corpo no inferno. Veja, jogar a alma e o corpo no inferno. Porque o corpo, a alma vai voltar para o corpo no dia do julgamento universal para ir para o inferno ou para a glória. O corpo incorruptível passará pela incorruptibilidade. Então, o julgamento universal é para os vivos. E o tribunal particular é para os mortos, para as almas que já se foram. Está compreendendo? Então esse verso, ele refere-se ao tribunal particular de Cristo. Vamos pegar um verso com mais nitidez ainda, com mais claras ainda, 2 Coríntios. Aí está, meus irmãos, para nós fecharmos com chave de ouro. Fecharmos com chaves de ouro. 2 Coríntios 11, 10. Aqui embaixo, de lilás ou de roxo. Lilás, né? Vamos lá. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Pacata! Está determinado que os homens morram uma só vez e logo vem o juízo. Por isso quando São Paulo diz, o Senhor conceda a graça e sua misericórdia a ele naquele dia. É esse dia aqui, ó. O dia em que a alma vai ter que ir para o tribunal de Cristo para ser julgada. Ali, se ela vai para a eternidade, se ela vai para o purgatório, passar um tempo lá para se purificar, ou se vai para a condenação eterna, chamamos de inferno. É nesse tribunal aqui, abaixo do meu dedo, ó. Tribunal de Cristo. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. Pacata, enquanto estava no corpo. Veja, estava no corpo. Outra forma de falar da morte, enquanto estava no corpo. Porque a alma saiu do corpo, aí tem que comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgado ali pelo bem ou pelo mal que fez. Por isso Santa Brígida, e pode buscar aqui no YouTube que você vai encontrar, visto por Santa Brígida, o julgamento de uma alma no tribunal de Cristo. Ah, irmão, você poderia ser mais amplo pelas escrituras? Eu sou meio crente só em escritura. Se você pegar Ezequiel, capítulo 3, você vai ver, mostrar esse tribunal lá no céu, não é? Uma visão de Zacarias, quando ele vê o arcanjo São Miguel e Satanás disputando a alma de Josué. Ah, meu irmão, mas não tinha tribunal, não tinha como a alma ali de Josué ir para o julgamento, porque não tinha salvação antes de Jesus, ali Zacarias vê uma visão, ele tem uma visão para o tempo do cristianismo. Porque o tribunal de Cristo só vai se dar no tempo do cristianismo, porque não existia tribunal antes de Cristo. Todos morriam e iam para o seio de Abraão, que os exegetas chamam de purgatório, seio de Abraão, seio de Abraão, seio de Abraão. Então quando Jesus morre e vai aos infernos, tomar a chave do inferno da morte, ele anuncia o evangelho e leva os que estão no seio de Abraão, ou seja, os que estão no purgatório. Entende? Então, quer dizer, e ali foi formado o tribunal de Cristo. Por isso que a igreja chama tribunal de Cristo. Ó. Aqui, a igreja chamou. São Paulo, que é a igreja também, foi parte da igreja católica, ele chamou, ó, diante do tribunal de Cristo. Então, que o Senhor lhe conceda misericórdia naquele dia, o dia que tiver aonde? Que a misericórdia triunfe para a alma de Onesífero no tribunal de Cristo. Foi um grande homem piedoso, ajudou muito São Paulo, colaborador de São Paulo na evangelização, na fé da igreja, não é? Divulgando a evangelização, e evangelizando sobretudo os pagãos, os gentios. Eu tenho certeza que Onesífero está no céu. Eu tenho certeza. Então, meus irmãos, aqui está. Isso sela. Você vê
os protestantes distorcer isso aqui. É pesada as distorções que eles fazem desse versículo. Aqui fala do tribunal de Cristo. Aqui fala que depois da morte, quando sair do corpo, vai ter que comparecer dentro desse tribunal para prestar conta. Entende? Santa Brígida, Jesus mostrou para ela o julgamento de uma alma nesse tribunal. Esse tribunal, quer saber mais sobre ele? Veja. Aquela visão de Josué. Se Josué teria o quê? Que Zacarias viu sobre ele, que se arrepender, fazer as renovações dos seus votos, fazer o quê? Passar por uma renovação espiritual. Foi isso. Ele se tornou o quê? Uma lâmpada acesa. Ele se tornou um farol, um fogo, uma brasa viva. Josué se tornou. E olha que ali está se falando da renovação do novo Israel. Que Israel é de Deus espiritual. A visão do tribunal de Cristo. Por Zacarias, capítulo 2. Aliás, capítulo 3. Né? Então, meus irmãos, aqui eu encerro esse vídeo. Está aqui refutado, mostrando a oração antes, se preparando para ir para a glória. Ele se pedindo a Santo Estevão para ir para a glória. Oração depois daqueles que ficaram pelos mortos, as honrarias. Entende, meus irmãos? Inclusive, dentro dessas honrarias está a canonização. Que está em Sabedoria 2:22. Ali está a canonização dos santos. Ao pé da letra. Entende? É couro pelo sovaco. Apesar de que aqui não é para... que já está gravada lá, já está tudo pronto, terminou tudo. Foram 10 vídeos, né? Eu estou gravando isso aqui, foi para o ar o terceiro vídeo. Hoje é sexta. Acho que sábado amanhã ou depois de amanhã estarei postando o quarto vídeo da série Couro pelo Sovaco. Deus abençoe vocês. Está o Pix aí em cima. Nos ajude por caridade. Precisamos da sua ajuda. Não é? Precisamos da sua ajuda, nos ajude quanto você puder. E se você puder, e Deus lhe retribua a dádiva cada vez mais. Lembrando que aqueles que contribuíram, sempre estou levando eles para diante do sacrário na minha paróquia. Cada um daqueles que contribuíram e que continuam contribuindo para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre suas vidas. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.